O Conselho Nacional de Justiça aprovou um conjunto de medidas para assegurar os direitos de migrantes em conflito com a lei. A atualização dos procedimentos, segundo o Conselho Nacional de Justiça, era necessária, levando em consideração a quantidade de imigrantes presos no Brasil e a falta de um tratamento uniforme dos casos com essa temática pelos tribunais. O ato normativo tem como principal objetivo respeitar o direito constitucional ao devido processo legal a migrantes presos, acusados, réus ou condenados no país. O conjunto de normas estabelecidos pelo CNJ segue protocolos de direitos humanos reconhecidos internacionalmente. O texto observa ainda compromissos do Brasil com a prevenção ao tráfico de pessoas e com o tratamento igualitário de refugiados. Entre as diretrizes estão a realização de audiência de custódia, o encaminhamento a programas de acolhimento e moradia em caso de concessão de liberdade provisória e a autorização da posse de passaporte ou documentos que garantam acesso a outros direitos no país. Editou-se o ato normativo que vai culminar numa nova resolução, mudando o conceito que se tinha do migrante enquanto ameaça à segurança nacional e usando, na verdade, a definição que se tem na Resolução 4 de 2019 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, traz-se para o Brasil, através do CNJ, todos os preceitos internacionais de inclusão do migrante não nacional, impactando isso também nas garantias processuais penais a esse público vulnerável. A gente continua a falar sobre esse assunto agora, conversando ao vivo pela internet com o conselheiro do CNJ, Mário Guerreiro. Olá, conselheiro, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço aqui a oportunidade de poder participar do programa e falar desse tema tão importante para o Brasil. Conselheiro, o senhor foi relator desse ato normativo, né, dessa mudança de resolução, de legislação, mas também de paradigma, né? O migrante, ele tinha um tratamento totalmente, que não estava de acordo, digamos assim, com o ordenamento jurídico, com os novos tempos, com preceitos fundamentais da Carta Magna, tendo em vista também que houve uma revogação do Estatuto do Estrangeiro, né? Sim. Essa resolução, ela já vinha sendo trabalhada há algum tempo e ela se originou, na verdade, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que tratou da necessidade da notificação consular como garantia de devido processo legal nos casos de extradição. Né, isso nos levou a, enfim, estabelecer procedimentos, né, para essa notificação consular e nesse ínterim também ocorreu justamente a entrada em vigor da Lei de Imigração, revogando o Estatuto Estrangeiro e ensejando a incorporação de novas regras ao ordenamento jurídico brasileiro. Aproveitamos também a ocasião para já incluir também algumas questões mais recentes, né, audiência de custódia e outras garantias, por exemplo, as mulheres presas, indígenas, população LGBTI, enfim, uma série de garantias que hoje o nosso ordenamento jurídico já prevê, mas que até então não vinham sendo observadas, né, de forma uniforme, padronizada no Brasil inteiro. O texto tem como base também a Convenção de Viena, né? O Brasil é signatário desse tratado internacional de direitos humanos, assim como outros. E qual é o escopo dessa lei em linhas gerais? O senhor já elencou algumas questões, né? De garantias ao preso, às mulheres, a esse grupo, aos grupos mais vulneráveis dentro da vulnerabilidade já tradicional do migrante. Então, o que o senhor destaca da Convenção? A Convenção é justamente o artigo 36 da Convenção de Viena, que trata da notificação consular e que foi, né, a base normativa do Supremo Tribunal Federal para proferir aquela decisão na prisão para extradição 726, que justamente exigiu esse requisito da notificação consular para que se tivesse configurado o devido processo legal nas prisões para extradição. Então, a partir daí, e também de outros tratados internacionais, poderia citar aqui as regras de Mandela, as regras de Bangkok,
enfim, uma série de tratados internacionais que tratam de direitos das pessoas presas, e que, portanto, também aplicáveis aos migrantes em trânsito pelo Brasil ou que venham residir definitivamente aqui no Brasil, e dentro da linha daquilo que a Constituição Federal fala, no artigo 4, do compromisso do Brasil com os tratados internacionais sobre direitos humanos no plano internacional. Conselheiro, para se chegar a esse texto final, vocês contaram com a participação também de outros atores envolvidos no processo, né? Ministério da Justiça, enfim, como é que foi esse trabalho de cooperação, de diálogo para o texto final? Sim, essa resolução, ela, na verdade, ela foi muito bem pensada e trabalhada por longo tempo. A gente conversou com órgãos do Executivo, como a Polícia Federal, Departamento Penitenciário, Secretaria Nacional de Justiça, conversamos com o Conselho Nacional do Ministério Público, com a Defensoria Pública da União, enfim, procuramos tratar o tema com todas as autoridades que lidam com a questão da migração no dia a dia. Então, realmente, a gente acredita que tentou, tanto quanto possível, contemplar todas as questões importantes, né, e tentar chegar num consenso daquilo que é o melhor, né, o que mais realiza os direitos humanos nessa questão migratória no Brasil. E há também uma perspectiva para garantir um tratamento uniforme por todos os tribunais, a criação de um manual, uma orientação do CNJ? Sim, a resolução ela busca justamente isso. O CNJ ele não tem atividade legiferante. A gente, na verdade, busca estabelecer procedimentos, né, e orientações aos juízes na hora de aplicarem o que já está na lei, né? Então, a resolução busca justamente sistematizar uma série de garantias e direitos esparsos em várias leis e colocar tudo ali junto com orientações mais práticas do dia a dia. E a própria resolução prevê também que em 180 dias da sua publicação seria publicado um manual que ainda será elaborado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização, que é justamente uma fonte de consulta do dia a dia do juiz que trabalha com esse tipo de situação, para ele ter ali uma referência mais rápida, mais precisa dos procedimentos a serem adotados nesses casos. Ok, conselheiro Mário Guerreiro, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Ótima tarde, até a próxima. Igualmente, uma boa tarde e fico à disposição para outros esclarecimentos. Obrigada, tchau, tchau.